Alô, pessoal, boa tarde, tudo bem? Ralph Peter com você novamente, programa Livros em Revista, que vai ao ar toda segunda-feira às 19 horas pela nossa BCC Television, que sempre tem o firme propósito de levar até vocês bom entretenimento com elevado teor de cultura, que também acontecerá agora em segundinhos. Antes de passar diretamente para a nossa convidada, muito especial, por sinal, eu quero agradecer a Luciana, o Verão, o Bernardo, a Ayrton, toda essa turma maravilhosa que nos encaminha até as vossas maquinetas midiáticas. E também Maria Estela Guedes, que através do seu site www.com, através de Lisboa, nos insere em todo o universo lusófono. Hoje temos aqui a grata participação de uma figuraça da literatura nacional, Cássia Janeiro, que é antropóloga, eu vou precisar ler, porque tem um currículo imenso, antropóloga, professora, escritora, com demais atividades, todas elas voltadas à formação de jovens e adultos no cenário nacional. Vocês estão vendo essa figuraça aí agora. Muito obrigado, Cássia, por ter aquecido ao nosso convite. A Cássia, além de tudo, ela obteve um prêmio fantástico, um prêmio mundial de poesia, Nócide, que se fala, não é isso? Isso, Nócide. Nócide, que é uma chancela da Unesco, é uma espécie de prêmio Nobel da literatura aqui das Américas. Isso me orgulha sobremaneira. Mais uma vez, por isso, você estar aqui. Muito obrigado. E você é laureada, editada em vários países da Europa, uma das poucas brasileiras que consegue essa façanha maravilhosa. Muito obrigado mesmo. E também é uma das diretoras da União Brasileira dos Escritores, UBE, que a gente fala por aqui. Bom, menina, fantástico. Eu não vou ler mais o teu currículo, porque senão o programa acaba e ficamos sem falar do livro tão principal agora, para esse momento. Mas, olha, você realmente nos orgulha sobremaneira, de fato, como já falei, a tua presença, a tua aquiescência ao nosso convite. Obrigada. Então, você editou pela Escortece As Filhas de Eva. Isso. É isso? Antes de falar do livro, quanto tempo de estrada para ganhar todos esses prêmios aqui? Deve ter uns 120 anos, mais ou menos. Olha, eu comecei a escrever desde... O meu primeiro livro eu escrevi aos 9 anos. Porque eu era uma pessoa muito mentirosa, muito. Eram roteiros assim, que eu contava. E aí eu acho que meu pai falou, essa menina vai continuar sendo muito mentirosa, ou quem sabe tem alguma salvação, e ele me deu uma máquina de escrever. Você fez curso de datilografia, não? Fiz. E um diploma do Senac. Eu também. Sou da época. Não, quando nós íamos pedir emprego, né, nos lugares assim, Sim. Primeira coisa, datilografia, diploma de datilografia, era obrigatório no currículo. Hoje tem gente que não sabe nem o que é isso, né? Exato. Eu mostro aqui para as crianças, né, como que era uma máquina de escrever. Mas o que é isso? Eu falo, não, isso era uma máquina de escrever, era o nosso computador. É o mesmo que você perguntar se ele sabe usar galocha, né? É, isso mesmo, galocha, aqueles telefones antigos, orelhão. Orelhão ainda tem, orelhão está cheio por aí. Ainda tem, mas tem criança que não conhece, não. É verdade, você só não pode falar caiu a ficha, né? Que agora é cartão. Escuta, mas afinal, desde os 9, mas você é editada, não é desde os 9? Desde quando você... Eu fui editada, acho que eu tinha 29 anos, o primeiro livro, que foi Poemas de Janeiro. Ele já estava pronto há muito tempo, mas aí tem uma história interessante sobre ele, que ele estava pronto já faz tempo, e aí eu estava fazendo o meu doutorado lá na Universidade Federal da Paraíba, e aí o Paulo Bezerra, que é um grande tradutor Dostoiévski, ele leu e falou, não, você tem que publicar, etc. Né? E aquilo ficou, sabe, poesia é uma coisa que não vende, é um negócio que ninguém quer publicar, especialmente de autores estreantes, né? Então, quando eu saí da Paraíba, eu voltei para São Paulo, e aí eu mostrei para o Paulo Dantas, que era muito amigo, um grande escritor também, e eu falei, mas eu queria uma crítica de alguém que não me conhecesse, porque, em geral, as pessoas que me conhecem me acham fofa, e eu não quero ser fofa, eu quero escrever bem.
E aí ele falou, então mostra isso para o Antônio Cândido. Eu falei, não, é menos, né? Também não é, não vamos ao Olimpo, né? Mas, enfim, ele insistiu, eu mandei para o Antônio Cândido, e aí foi interessante, porque eu liguei para ele, falei, olha, professor, eu queria mandar um livro para o senhor. Ele falou, eu não leio mais nada que eu já não conheça. Aí eu falei, então, mas olha, o Paulo Dantas pediu, não, mas o Paulo está errado, porque eu não vou ler. Aí eu sou muito insistente, né? Uma taurina daquelas insistentes. Aí falei, insisti. Falei, então tá, professor, eu vou mandar para o senhor. Ele falou, tudo bem, você pode mandar, mas eu não vou ler. Eu falei, ok. Mandei. Depois de um tempo eu liguei para ele. Aí falei, professor, só para saber se chegou, né? Mentira, eu queria saber se ele tinha lido. Aí eu falei, só para saber se chegou o livro. Aí ele falou assim, olha, querida, chegou, mas eu perdi. Eu não sei nem onde está. Aí eu falei, puxa vida, mas é um banho de água fria, né? Aí falei para ele, eu mando de novo. Mandei. Aí falei para ele, inclusive, falei, o senhor quer ficar com o meu telefone? Ele falou, não, não vou te ligar. Eu, ai, meu Deus, né? Mas tudo bem, mandei. Aí, depois de um tempo, eu recebo um telefonema dele, e eu fiquei tão nervosa, ele ligou para mim, eu bati o telefone na cara dele, porque eu pensei que era brincadeira. E aí eu liguei para ele, falei, professor, o senhor me ligou? Liguei. Eu falei, mas como é que o senhor conseguiu o telefone? Porque a senhora, eu procurei na lista telefônica, né, que ainda existia também na época, eu procurei na lista telefônica, achei o telefone da senhora, sua mãe, ela deu o seu telefone. E eu queria dizer que eu li o seu livro e achei um livro fantástico, etc. Fez uma série de elogios. Aí ele me escreveu uma carta que virou prefácio. Aí, com esse prefácio, eu levei até o Massal ONU, que eu tinha acabado de ler um livro da Hilda Hilst, muito lindo, né, do amor, e aí eu falei para o Massal, né, que eu tinha um prefácio dele. Ele falou, não, mas o Antônio Cândido não faz prefácio. Eu falei, pois é, mas ele prefaciou o meu, você não quer ler? Aí ele vem aqui amanhã. E aí, assim surgiu os Poemas de Janeiro, que foi o meu primeiro livro. Fantástica, história fantástica. Qual é o... Eu não entendi uma coisa. No começo, o professor falou que não lia o que ele não conhecia. Eu entendi bem isso? Isso, ele falou, eu não leio mais aquilo que eu já não conheça. Aí eu falei, puxa, é um banho de água fria, né? Porque o Antônio Cândido, ele dizia sempre isso. Eu só leio aquilo que eu já gosto, e aí eu releio. Mas, enfim. É estranho isso, né? É estranho. Porque se você não lê, você não sabe se gosta ou não. Pô. Pois é, mas ele. Não, mas aí ele só relia aquilo que ele já gostava, né? Ele não dava chance para os novos, né? Bom, nada é perfeito, né? Escuta, afinal, vamos lá. O que é que a gente encontra nos Filhos de Eva? E, por gentileza, por que o título, que é interessante? As Filhas de Eva. As Filhas de Eva, perdão. A gente encontra histórias sobre violência contra a mulher, são histórias inspiradas em fatos, né? Mas é literatura, né? Então são só inspiradas algumas experiências, por exemplo, todas as experiências estrangeiras, a que se passa na Índia, a que se passa no Irã e a que se passa na Nigéria, são experiências. A da Índia é uma história real, né, romanceada, claro, e as demais elas foram inspiradas numa ida ao Timor-Leste, quando o país ainda estava no fim da guerra, e lá eu conheci um grupo de mulheres que tinham sido estupradas, todas elas, né? Então, essa foi a inspiração para a criação das personagens desses contos. Outros foram inspirados na minha própria história, na história da minha família, de pessoas da minha família, mas o que se encontra são histórias de violência contra a mulher, e todas elas são entrelaçadas e, no final, elas formam um conjunto. Daí a dificuldade até de dizer se é um livro de contos ou se é um romance, né? Algumas pessoas dizem que é um romance moderno porque todas as histórias estão entrelaçadas. E só aproveitando o ensejo momentâneo, né? Tem algum caso de estupro culposo, não? Não, nenhum caso, de todos eles são dolosos.
E dolorosos, né? Normalmente. Sim, sim, dolosos e dolorosos. E há diversos tipos de violência contra a mulher. Tem casos de estupro, tem casos de outros tipos de violência. Então, existe isso. E até foi bom você ter falado nesse tema, né? nesse caso, porque eu vejo muita gente culpando a vítima, né? Um assunto recorrente esse, de você culpar a vítima. Isso, além de afastar as pessoas de uma denúncia, também afastam do olhar que é necessário para a posição, por exemplo, daquele advogado, que o tempo todo reforçava esse estereótipo que a vítima é a culpada, de que a vítima fez alguma coisa porque ela postou fotos, porque ela teve um comportamento X ou Y. Então, isso é uma coisa em comum que a gente encontra nas histórias, desde quando eu era muito garota até hoje. Sim, inclusive, há casos que a gente fala, ela foi estuprada porque se insinuou, ou porque é insinuante, ou porque está com um vestido muito curto, ou está muito pintada, ou coisa do gênero. Em resumo, é algo assim deplorável, e que a impressão que me passa, Cássia, é que, infelizmente, não está diminuindo, não. Apesar de todos os recursos penais, toda a mídia voltada para isso, parece que não está diminuindo. Ou, em alguns casos, parece que em alguns casos e locais aumenta. Você não sente isso? Eu acho que aumenta a denúncia. Não acho que aumentem os casos, eu acho que aumenta a denúncia. Também. Só que a denúncia morre na praia, né? A gente tem casos assim, bem próximos de pessoas que foram estupradas, e aí o estuprador alega que foi um conluio, ou que a pessoa estava se insinuando, ou que foi consensual e não foi, né? Então, eu acho que o que aumenta é a denúncia, mas, infelizmente, a gente não tem um judiciário que haja realmente nesses casos, né? Porque você precisa ter prova. Quem é que dá prova disso? É muito raro. Mesmo quando há provas, isso é colocado em xeque. Parece que é o mesmo que caso de corrupção, né? Não tem recibo isso, né? Exatamente, exatamente. Escute, afinal, quantos livros você já editou? Individuais, 6, né? Que são 3 de poesia, As Filhas de Eva, e 2 sobre educação. Escuta. Desculpe. Mais de 15. Não, ao todo acho que mais de 15, porque eu sou coautora em alguns trabalhos de direitos humanos, de educação, cultura. Legal. Sorte de quem escreveu com você, né? Não, eu sou afortunada. Me fala uma coisa. Eu sei que é uma sacanagem isso que eu vou te perguntar. Você tem algum desses contos? Eu considero contos, você me perdoe, eu sei que é uma controvérsia com relação a isso, mas eu li as histórias, por isso que eu acho que elas se conectam em função de um mote. Sim. Porém, as histórias... de uma personagem, né? Exato, as histórias em si são diferentes. Então, você me perdoe, claro. Aqui a presunção eu vou considerar como um bom livro de contos, mais um bom livro teu. Escute, tem algum que você mais assim aprecie, que você fala, não, esse é o conto, aquele, ou não tem? Eu acho que foi a história no livro, ela tem outro nome, né? Mas foi a história da Jyoti, que aconteceu na Índia, foi um estupro coletivo, e que foi o que me levou a escrever o livro. Na verdade, foi o que me motivou a escrever o livro, foi ter visto um documentário sobre essa moça, que foi um estupro brutal, assim, o estupro absurdo, é né? brutal, mas no caso dela foi a brutalidade da brutalidade. E aí esse livro, essa história me tocou muito, então eu comecei a escrever o livro com base nessa história. Cássia, para encerrar, algum outro no forno? Não? Que eu sei que você é incansável, né? Ou quantos estão no forno, né? Tem uns 3 no forno. Por que eu fui perguntar?
Tá no forno, né? Tem um que vai chamar Os Siameses, que na verdade é a história de gêmeos que são criados por uma mãe muito forte, né? E então é um livro que eu estou trabalhando. Estou trabalhando num outro que vai chamar De Dia, porque eu sou fascinada por histórias de terror e todas elas acontecem de noite. Então essa vai acontecer de dia. E estou trabalhando num outro que vai chamar Alex, que é a história de um rapaz que é um estuprador, e aí vai ter toda a história dele. Valeu. Menina, muito obrigado pela aquiescência. Novamente, eu reafirmo o meu agradecimento. Realmente estamos honrados com a tua presença. Que você continue assim, fluida, e que as forças benfazejas assim te mantenham. Muito obrigada, okay? Querida. Muito obrigada. Uma honra. Pessoal, eu tenho certeza que eles adoraram você. Apareça mais vezes, hein? Obrigada. Pessoal, nós conversamos com Cássia Janeiro, essa pessoa laureada internacionalmente, para nossa sorte, brasileiríssima. E eu espero que vocês tenham gostado, como nós gostamos aqui, e queiram vocês estar conosco na próxima semana. Agradeço a paciência que vocês tiveram comigo, porque a Cássia é uma pessoa sensacional. Muito obrigado e até a próxima semana. Tchau, tchau.